Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Esse texto foi escrito por Paulo, dirigido aos irmãos da Galácia, porque eles haviam experimentado a conversão, a libertação, através do Senhor Jesus Cristo, que a Escritura nos afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta liberdade, ela vem através do conhecimento da verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Numa ocasião ele disse: eu sou a verdade. Portanto, conhecendo a Jesus, é a única forma que podemos receber esta libertação. E o mais claro foi que, mais abaixo, ele disse: se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a liberdade plena, segura e verdadeira. O que Paulo está escrevendo aos irmãos da cidade da Galácia é que eles receberam o evangelho quando foi propagado e foi anunciado lá na Galácia. Eles creram, entregaram-se a Cristo e passaram a viver a realidade desta fé e desta conduta de libertos e transformados na presença do Senhor nosso Deus. Mas isso não durou muito tempo, porque certamente deve ter entrado alguns infiltrados no meio daquela comunidade de irmãos e semeado entre eles ali um ensino totalmente contraditório àquele que havia sido proclamado pelo apóstolo Paulo e pelos seus companheiros. Porque nós encontramos que eles, então, entenderam que o Senhor Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus. Agora, o que Paulo fica admirado é que, de uma maneira tão rápida, eles passaram daquele que os havia chamado à graça de Cristo para um outro evangelho. E Paulo disse: se alguém vier vos pregar um outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, que já tendes recebido, seja anátema, porque eles procuram transtornar o evangelho de Cristo e invalidar os efeitos poderosos que há no evangelho. O próprio apóstolo Paulo afirmou a sua crença e convicção no evangelho. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este evangelho que ele creu, recebeu e viveu era o evangelho que ele pregava a todos e em todo lugar. No entanto, aqui, depois de ter feito discípulos nesta cidade, veja que entraram alguns com outro evangelho totalmente contrário. Parece uma figura dos nossos dias. Há evangelho para todos os gostos, até o evangelho que é contra Cristo, como foi o caso aqui, para que eles decaíssem da liberdade e da firmeza que tinham recebido através do Senhor Jesus. Então, o Paulo chama a atenção destes irmãos, dizendo que o evangelho que ele pregou não foi um evangelho criado, forjado pelos homens, mas foi o evangelho de Cristo. E o pregou como poder de Deus. Ele próprio, com a sua experiência de libertação, podia dizer a outros como é que Cristo liberta. E, no entanto, eles passaram esta condição. Quando chega no capítulo 3, nós encontramos o seguinte: que havia alguns entrado no meio dos cristãos e
trazendo a eles o ensino que eles eram obrigados a cumprir toda a lei, independente da graça que tinha sido manifestada através de Jesus. E ele então começa a confrontar aqueles irmãos, dizendo o seguinte: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, é o que ele diz: assim como Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Quando chega aqui, neste capítulo 5 que li, ele está chamando os irmãos para uma responsabilidade, para um momento de um posicionamento, porque a conduta deles não estava sendo digna do evangelho que tinham abraçado, porque eles estavam agora transitando do verdadeiro evangelho para o falso. Então, observe: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, a liberdade traz-nos firmeza, segurança, garantia, livramento, vitória. Então, ele diz: estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. O verdadeiro libertador chama-se Jesus Cristo. Não há outro igual a ele. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A servidão que outrora nós estávamos submissos, explorados e escravizados por ela, agora chega a alguns com uma capa religiosa, mas invalidando o evangelho de Cristo e querendo fazer as pessoas crerem que elas podem viver de modo diferente do evangelho de Cristo. Então, o que Paulo chama atenção é para que aqueles irmãos não incorram neste erro. E se já o têm feito, que eles reconsiderem e se reconciliem com Deus, para não perder a liberdade que lhes foi garantida através da obra poderosa efetuada por Jesus Cristo. Então ele diz: não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Nos versículos 13 e 14, ele deixa escrito assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, para serem livres em Cristo. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui nós temos visto a liberdade para a qual fomos chamados, a semelhança dos gauleuses, da Galácia, os irmãos da Galácia, que foram chamados também à liberdade. O conceito de liberdade para o mundo, ele se resume em fazer o que se quer, sem limites e sem consequências. Quer dizer, viver uma vida irresponsável, achando que não vai ter consequências, não vai ter acertos de conta, o que não é verdade. Então, esse é o conceito de liberdade no mundo. Por isso que as pessoas se entregam a várias situações lamentáveis e reprováveis. Por quê? Porque na cabeça deles, eles estão livres para fazer o que quer e ninguém pode interferir.
Ou seja, não tem limite nenhum para o que eles quiserem fazer, ou consequências dos atos que praticarem. Mas ninguém fica impune daquilo que pratica ou fala. Ele sempre vai ter consequências da maneira como falou e como agiu. Então aqui eles estavam usando a liberdade para dar ocasião à carne. Como eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa e não tem problema nenhum. Eu já sou livre. Mas se usar a liberdade para praticar a libertinagem, ou seja, usar a liberdade para a prática do mal, assumirá para si consequências tristes e fatais. Pode levar à morte. Perigosíssimas. Preciso ter muito cuidado para não decair da liberdade e enveredar pelo caminho da libertinagem, dizendo que é a liberdade de se expressar e de agir. Não. Tudo tem o seu limite e para cada ação nossa haverá uma consequência, uma resposta que precisamos dar conta. Pois bem, agora o conceito de liberdade em Cristo já é diferente. A liberdade em Cristo não é licença para pecar, mas pelo contrário, é a libertação do pecado, do seu poder, para viver uma vida transformada na presença de Jesus. Então, tudo aquilo que nos escravizava, nos oprimia, nos sufocava a viver debaixo de uma promessa de condenação, em Cristo nós somos libertos para sermos livres para servir a Deus. Não é livre para pecar, é livre para fazer a vontade de Deus. Então, este é o conceito da liberdade em Cristo. E esta liberdade em Cristo, ela é para nós uma dádiva, ou seja, é um dom, é uma ação de Deus através de Jesus que nos liberta das várias escravidões espirituais a que nós estávamos submissos. Por quê? Nós estávamos cegos no entendimento. O nosso entendimento estava fechado, os nossos olhos estavam cegos para não resplandecer o evangelho da glória de Cristo em nós. Então, nosso entendimento estava fechado. E por isso vivíamos naquele tipo de escravidões espirituais, subjugados, manipulados, pressionados, escravizados. Por quê? Porque nós não tínhamos a sabedoria e o conhecimento necessário pela revelação de Jesus. Mas uma vez que Jesus se apresentou e disse que ele é a verdade que liberta, ele é o Filho que liberta, então, quando cremos e nos submetemos à sua vontade, nós vamos receber esta libertação e desfrutarmos desta liberdade para sermos livres para servir a Deus. Então, somos libertos de toda e qualquer escravidão espiritual que nos tenha detido ao longo da vida. No encontro com Cristo, isto é destruído e se cria uma nova oportunidade dentro da liberdade que nos é proposta pelo Senhor Jesus Cristo para que nós possamos vivê-la na sua integridade. Então, qual é a base desta liberdade? Nós estamos falando do alcance da liberdade em Cristo. Então, qual é a base da liberdade? A base é que Cristo nos libertou. E de que forma ele nos libertou? Ele nos libertou através do sacrifício voluntário que ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno e o derramar do seu sangue precioso. Ou seja, Jesus assumiu o nosso lugar, pagou o preço da nossa redenção, que foi com o seu sangue,
Porque o apóstolo Pedro, escrevendo, disse: não foi com prata, não foi com ouro, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que se ofereceu a si mesmo a Deus, e isso antes da fundação do mundo. Então, através do sacrifício de Jesus, ele efetuou o meio para nos resgatar, libertar e nos tornar livres para servir a Deus. Então, Cristo nos libertou. A liberdade se estende também sobre o jugo da lei, o legalismo, o que estava acontecendo aqui na igreja da Galácia. Eles tinham crido no evangelho da graça pelo poder de Jesus Cristo, e agora os infiltrados entraram apresentando um outro evangelho que faz exigências legalistas. O legalismo entrando no ambiente onde a graça estava imperando e conseguiu conturbar o coração daqueles irmãos para eles decaírem da graça e voltarem ao legalismo e se tornarem escravos novamente. Então, é a liberdade deste jugo da lei, que é o legalismo, e é também a liberdade da condenação, porque é duro a pessoa viver a vida sabendo que ele está destinado para a condenação por conta da maneira como ele está vivendo, oprimido pelo pecado, escravizado por Satanás, não tem outro futuro a ele além de uma eternidade debaixo de condenação. Mas quando Jesus liberta, se resume o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1. Portanto, agora quando? Quando fomos libertos. E uma vez libertos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a libertação que nos é oferecida e feita por Jesus, ela livra-nos da condenação do pecado a que estávamos sujeitos. Mas também a base da liberdade é a libertação da culpa. A pior coisa é a pessoa sentir-se acusado, culpado pela sua própria consciência, em vista do que está fazendo, do que está praticando e a maneira como está procedendo. Então, quando Jesus veio, ele também nos libertou da culpa. Então, não tem nenhum sentimento de culpa mais enraizado na nossa vida, porque na liberdade, o Senhor Jesus nos libertou também desta culpa que pesava sobre a nossa vida. Então, a base da liberdade se fundamenta aí nestes 4 pontos. Cristo nos libertou, dizendo que ele pagou o preço. Segundo, ele nos libertou do jugo da lei. Terceiro, ele nos libertou da condenação do pecado. E quarto, ele nos libertou da culpa que pesava sobre nós. Agora, como é feita a manutenção desta liberdade? Como é que nós podemos continuar desfrutando desta liberdade com os seus benefícios para a nossa vida? O texto que ali diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, só há um meio de desfrutar a liberdade conquistada por Cristo e colocada à nossa disposição. É permanecer firme, é perseverar, é continuar, é não desistir, não voltar atrás, continuar firme naquilo a que já chegamos através do Senhor Jesus Cristo. Então, esta permanência firme em Cristo é que nos garantirá desfrutar na totalidade esta liberdade que nos foi proposta por Jesus. Por Jesus. E à medida em que nós permanecemos também
firmes na liberdade, nós estamos fechando brechas que poderiam levar-nos a um retorno, a voltar à vida anterior, porque isso é um risco que todo mundo corre. Se não perseverar, se não permanecer firmado em Cristo, pode ser levado em um tempo ou outro a voltar à vida anterior e entrar novamente debaixo de um jugo de escravidão. Então veja, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então quando é que nós vamos ficar livres de novamente voltarmos ao jugo da servidão? Quando permanecermos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Só assim, estando firmes e fundamentados na liberdade em Cristo, é que nós não voltaremos o caminho que vivíamos outrora. Esta é a maneira de fazer a manutenção. E esta firmeza se dá também através da graça de Deus, que se manifesta na nossa vida e nos torna firmes e fortalecidos para não ceder, para não recuar, para não voltar atrás, para não substituir a liberdade pela libertinagem, para não substituir a graça pela lei, para não substituir a liberdade pelas obras, enfim, viver a verdadeira liberdade que nos foi garantida pelo Senhor Jesus. Então esta é a forma de manter esta liberdade na nossa vida diariamente. E qual é o propósito da liberdade? No versículo 11 que lhe diz que vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Então, o propósito da liberdade é demonstrarmos o amor de Cristo, que foi derramado em nossos corações, e através deste amor, exercer o serviço cristão, dirigido pela graça de Deus, dentro desta liberdade que nos foi possibilitada por Jesus, e a partir daí, nós então vamos com amor e com o trabalho que seja digno do nome do Senhor, viver de tal forma e saber que o propósito da liberdade não é dar uma licença para a carne se manifestar. Não, de maneira nenhuma. Mas é a liberdade para servir, para mostrar-se útil na presença de Deus. E qual é o limite desta liberdade de que nós desfrutamos? O limite está fundamentado no amor de uns para com os outros, ou seja, no amor ao próximo. À medida em que nós amamos ao próximo, nós não vamos ferir a liberdade que é própria dele, julgando que nós temos o direito de usar a liberdade que temos como queremos, mesmo que seja para oprimir, para invalidar, para manipular outros. E isso cai naquele ponto que dissemos libertinagem, usar a liberdade para fins espúrios, para obter poder e vantagem sobre os outros. E isto acontece quando há infiltrados no meio do povo de Deus, como existiu aqui na Galácia. Então observe isto. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus e o amor cristão, que envolve o nosso ser, é o mesmo amor com que nós amamos e respeitamos o nosso próximo em função do amor, nós vamos respeitar os limites da liberdade. Não vamos ultrapassá-la, mas viver dentro daqueles parâmetros que são aceitáveis. E qual é o fruto da liberdade? Qual é o resultado que ela pode trazer para nós? Bem, uma vez que nós somos libertos, estamos livres para servir a Deus, nós vamos ter uma vida que seja digna do nome do Senhor. Nós vamos viver na liberdade do Espírito, nós vamos andar
na direção do Espírito, enfim, o Espírito de Deus, que nos torna livres, vai habitar na nossa vida e nos conduzir a viver de maneira que seja agradável diante do Senhor, vivendo pelo Espírito e andando também no Espírito. Agora, é preciso fazermos um exame. Como é que nós temos usado a liberdade com a qual Cristo nos libertou? Nós temos usado esta liberdade para servir a Deus e amar o próximo e respeitar os limites? Ou nós temos usado esta liberdade para usufruir alguma vantagem, algum benefício pessoal? Isto não é o sentido da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, ela se revela no amor que demonstramos ao próximo na prática. Não é amar de palavra, é amar por obras, com prática. E também saber como nós temos procurado o favor de Deus para a nossa vida. Será que nós temos procurado através de obras, através de elementos que possa nos levar a exigir alguma coisa de Deus? Nós temos que procurar o favor de Deus com temor e humildade para desfrutar tudo aquilo quanto, através de Jesus, nos foi oferecido a partir do momento em que nós fomos libertos e livres para servir a Deus. Então, o que Jesus disse concretiza-se. Se conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que somos livres e libertos, o apóstolo diz: estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis outra vez a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E vai mais além, dizendo: fomos chamados à liberdade, e não devemos e nem podemos dar ocasião, usar a liberdade para dar ocasião à carne, porque aí vamos cair na libertinagem e não vamos cumprir o propósito de Deus através da libertação que nos foi feita, que é servir uns aos outros por amor a Deus. Então, o alcance da liberdade está aqui delineado nesta palavra. Não é uma liberdade sem limites ou sem consequências. É uma liberdade que nós temos, mas existe nela limite e existe consequências, boas ou ruins, dependendo do uso que fizermos da liberdade que recebemos em Cristo. Para que tenhamos bênçãos e recompensas, nós precisamos fazer bom uso desta liberdade e viver dentro dos limites que a própria liberdade estabelece para nós, para não incorrermos em erros e decairmos da graça e pararmos na libertinagem, com as consequências que lá também sucederão de maneira negativa e perigosa. Mas que usemos a liberdade para servir a Deus, glorificar a Deus, amar o próximo e viver de maneira que sejamos dignos de desfrutar esta liberdade que nos foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Somos livres para servir a Deus, não livres para pecar, nem para qualquer outra coisa, mas para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.